Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai fazer um exemplo de cálculo de áreas. E para resolver esse exemplo, é importante que a gente faça um esboço da região que a gente quer calcular a área. A gente quer procurar pela área da região compreendida entre os gráficos de y igual a raiz quadrada de x e y igual a x ao quadrado. Neste exemplo específico, as duas funções que compreendem a região que eu quero calcular a área são, em particular, funções inversas uma da outra. Em matemática, a gente diz que a regra de uma desfaz o que a outra faz. Então, por exemplo, se eu chamasse f de x igual x quadrado e g de x igual raiz quadrada de x, quando eu faço a composição dessas duas funções, que a gente pode utilizar essa notação aqui, ou simplesmente f aplicada em g de x, significa que eu vou calcular g de x elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. E ao contrário também funciona. F de x igual é a g aplicada em f, que é a mesma coisa que calcular aqui raiz quadrada, eu apagar aqui, raiz quadrada de x ao quadrado, que é a mesma coisa que x. Então, essa é a definição, a condição que tem que ser satisfeita para quando eu afirmo que duas funções são inversas. A composição delas dá a identidade. Bom, como elas têm essa propriedade, isso facilita na hora de eu esboçar o gráfico, porque, por exemplo, y igual a x ao quadrado ainda é uma função bem conhecida, mas y igual a raiz quadrada de x, a gente pode ter alguma dificuldade na hora de fazer o esboço. Então, por isso, agora a gente vai esboçar no plano cartesiano o gráfico, primeiramente, da y igual a x quadrado e depois da y igual a raiz quadrada de x. Então, primeiro, y igual a x quadrado. Isso é uma parábola côncava para cima. Parábola a gente está acostumado já a desenhar desde o ensino médio. Eu só vou desenhar o ramo positivo dela, porque a outra função também só está definida para valores maiores iguais que zero. Como eu sei que elas são funções inversas, tem uma propriedade interessante na hora de fazer o esboço. Os gráficos de funções que são inversas uma da outra, eles são simétricos em relação à bissetriz. Então, mais ou menos por aqui, eu sei que está a bissetriz y igual a x, e o gráfico da raiz quadrada de x vai ser o espelho da x quadrado em relação a essa reta. Então, põe mais ou menos aqui assim. Então, aqui eu tenho o gráfico de y igual a raiz quadrada de x. Então, a área da região que eu quero calcular quanto dá é essa área aqui entre esses dois gráficos. Para fazer esse cálculo, o que a gente faz, então, é calcular uma integral. A integral que vai deste valor aqui de x, que é o zero, até esse outro ponto aqui, que é onde elas se encontram. Esse valor aqui não foi informado no enunciado e eu preciso determinar que valor é. Para encontrar essa coordenada de x, a gente quer saber em que ponto do eixo x os gráficos vão se interceptar. Então, o que eu faço o cálculo é quando o gráfico de raiz quadrada de x é igual ao gráfico de y igual a x quadrado. E vou resolver essa equação. Então, aqui para determinar o resultado, eu vou levar ambos os lados ao quadrado. Isso implica que x é igual a x na potência 4, porque aqui esse quadrado cancela a raiz, e de potência multiplicam seus expoentes. Então, aqui a solução é x menos x na 4 igual a zero, colocando x em evidência, 1 menos x ao cubo igual a zero, e a solução dessa equação é x igual a zero, que a gente já sabia, né? Intercepta aqui na origem. E a outra solução, 1 menos x ao cubo igual a zero, implica que x é igual a raiz cúbica de 1, que é a mesma coisa que 1. Então, esse valor aqui que eu não sabia quanto é, na verdade, é o 1. Feito isso, então, a integral que eu tenho que resolver é de 0 até 1, a curva que estiver limitando a região por cima, neste caso é a raiz quadrada de x, menos a curva que está limitando a região por baixo, que é a x ao quadrado. A integral de raiz quadrada de x,
ou x na potência 1/2 vai ser x na potência 1/2 mais 1, 1/2 mais 1, menos x ao cubo sobre 3. Tudo isso eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo entre os valores 0 e 1. Então, simplificando aqui a primeira parte, 1/2 mais 1 dá 3/2, então fica o x na potência 3/2 dividido por 3/2. Mas o quociente de frações a gente multiplica aqui pelo inverso da fração do denominador, menos x ao cubo sobre 3, x variando de 0 até 1. Continuando, então, a gente substitui primeiro sempre o extremo superior, 1 na potência 3/2, menos 1 ao cubo sobre 3, essa é a primeira parte, e aí tem o menos do teorema fundamental do cálculo, e aí a gente substitui 0 no lugar do x na segunda parcela, na segunda etapa, então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3. Ocorre que nessas duas parcelas aqui, isso vai dar 0, então só contribui mesmo a primeira parte. 1 na potência 3/2 é 1, então eu fico somente com 2/3. 1 ao cubo também é 1, 2/3 menos 1 é 1/3. É usual a gente colocar unidades de área, porque a gente não informou se está fazendo o cálculo em centímetros quadrados, né, ou metros quadrados, ou qualquer outra unidade de medida, tá bem? Então, esse é o processo. Observem que nem sempre as funções são inversas uma da outra, esse é um caso especial para a gente esboçar os gráficos, mas de qualquer forma, o esboço, o desenho das curvas ajuda a gente a entender quais são os extremos de integração e o cálculo que eu tenho que fazer. Então, é isso, um abraço e até o próximo vídeo.